Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Seja bem-vindo a mais um Plantcast. O nosso tema de hoje é o uso da iluminação artificial na agricultura. Eu sou Carla Vilaça, consultora de desenvolvimento técnico da ICL, e participa comigo da conversa de hoje o gerente de desenvolvimento técnico da ICL, Guilherme Amaral. Bem-vindo, Guilherme Amaral. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar do Plantcast de hoje. Obrigado, Carla. É uma satisfação estar aqui com vocês, com os nossos ouvintes desse Plantcast e com essa convidada tão especial que vai trazer aí pontos importantes sobre iluminação artificial e trazer luz aos nossos conhecimentos aí. Obrigado, Carla. Eu que agradeço, Guilherme. A nossa convidada de hoje é a professora Simone da Costa Mello. A Simone é professora da Exalc USP. É uma honra para nós ter a senhora aqui participando desse bate-papo, participando deste Plantcast. E antes de iniciar com as nossas perguntas, nós gostaríamos que a senhora se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória profissional. Agradeço o convite para participar, aqui com vocês, falando um pouco sobre iluminação artificial. Eu ingressei na Exalc como docente em 2005 para atuar na área de produção de hortaliças em ambiente protegido. E hoje eu atuo tanto no ambiente protegido, no campo também, quanto a produção indoor. Principalmente com foco na nutrição de plantas e também uso da iluminação artificial, para que nós possamos aumentar a produtividade, a qualidade das nossas hortaliças e também de outras plantas, cereais, gramíneas, enfim, para que a gente contribua com o processo produtivo e a sustentabilidade cada vez mais importante no cenário nacional e mundial. Muito obrigada, professora Simone. E nós gostaríamos, para iniciar aqui as nossas perguntas do Plantcast, que a senhora nos explicasse o que é a iluminação artificial e como a luz influencia o crescimento das plantas. A iluminação artificial, atualmente, ela é empregada principalmente com o uso das lâmpadas LED. Os LEDs, eles podem emitir diferentes comprimentos de ondas. Então, nós podemos fabricar luminárias, refletores com diferentes composições espectrais e intensidades luminosas. E a iluminação artificial, então, ela é extremamente importante para fazer a suplementação para que as plantas realmente não tenham redução de produtividade e qualidade, e também a iluminação artificial pode ser empregada para o aumento do fotoperíodo, alterando o ciclo circadiano das plantas, e assim promovendo também aumento de produtividade. Então, eu tenho trabalhado com a iluminação artificial tanto no ambiente protegido, indoor, e também, mais recentemente, com o uso da iluminação artificial em campo, realmente visando maior produtividade. Com isso, o produtor ele não precisa manter a sua área plantada, uma vez que nós temos conseguido, com esta tecnologia, aumentar entre 10% a 40% a produtividade das culturas. Muito obrigado, professora, sobre a explanação. Realmente é um tema, digamos assim, novo e bastante polêmico, Vira e mexe, ele volta aí às mídias e tem uma repercussão muito grande, professora? E uma pergunta que sempre nos fazem nesse aspecto, na verdade, é a comparação entre a luz solar e a artificial, digamos assim. Pela abundância da luz solar, pela alta radiação luminosa que o Brasil recebe, a gente pode justificar o uso da iluminação artificial? Ela é usual, ela não é? Como que seria esse aspecto aí dentro do cenário agrícola brasileiro? Então, embora o nosso território, seja de clima tropical e subtropical, as adversidades climáticas são cada vez mais recorrentes. Então, nós temos aí dias nublados, chuvosos, que reduzem significativamente a intensidade luminosa e podem alterar também a composição espectral da radiação proveniente do Sol.
Então, dessa forma, cada espécie, dentro de cada espécie, cada cultivar tem uma exigência luminosa. E se essa exigência luminosa estiver abaixo daquilo de fato que a planta precisa, nós vamos ter redução de produtividade, não somente isso, mas também alterações fisiológicas, podemos ter estiolamento, né, aumento da distância entre os internódios, menor produção de flores, e além disso também nós podemos afetar significativamente a composição nutricional dessas plantas. Então, a iluminação artificial, ela tem por objetivo fazer esta suplementação naqueles períodos realmente que o sol não é capaz de fornecer, justamente por causa das mudanças climáticas na atmosfera, né? Mudanças nas condições de transmissão de radiação, e a suplementação, ela entra com este objetivo. A suplementação, nós podemos trabalhar com comprimentos de ondas específicos. Então, necessariamente, nós não precisamos replicar aquilo que o Sol nos fornece, porque o Sol nos fornece comprimentos de ondas, desde a faixa do ultravioleta até a radiação do infravermelho próximo, para que as plantas realmente possam ter respostas fisiológicas e bioquímicas em relação a essa faixa, que é a faixa do visível. Dentro dessa faixa de radiação visível, nós temos a faixa de radiação fotossinteticamente ativa, que vai de 400 a 700 nanômetros, onde as plantas mais utilizam principalmente a faixa do vermelho e a faixa do azul para a realização do processo fotossintético. Então, a iluminação artificial, ela nos dá essa possibilidade de a gente trabalhar com composições espectrais específicas e também com proporções específicas, que podem, de fato, ativar muito mais o processo fotossintético, que vai levar, não só o processo fotossintético, mas outras rotas metabólicas que vão resultar em aumento de produtividade e qualidade. A única ressalva, né, atualmente, é a questão do custo de implantação, de aquisição das luminárias, de implantação e de manutenção. Então, esses problemas, eles refletem principalmente também no custo de produção, né, porque um dos fatores primordiais que a gente deve levar em consideração é o custo energético, que, claro, tende a se resolver de forma muito mais efetiva nos próximos anos, mas a gente já tem aí, aliado a esse processo, né, o uso de painéis solares cada vez mais eficientes, que nós podemos reduzir esses custos relacionados ao uso da iluminação artificial, que vai impactar na energia elétrica, né? Ou seja, no custo da energia elétrica. Então, e vai depender muito do tamanho da produtividade, né? Ou seja, quanto tempo a gente vai levar para retornar, né, esse investimento. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Então, a questão econômica, ela é fundamental nesse aspecto para que o produtor possa investir ou não na tecnologia. Então, o primeiro aspecto a ser levado em consideração realmente é o retorno econômico. Professora Simone, pensando nesse sentido, né, em quais desse retorno econômico, em quais sistemas de cultivo, em quais regiões ou condições, épocas do ano, que o uso da iluminação artificial é mais utilizada atualmente, ou pensando, né, futuramente, né, em quais outros cultivos ela poderia ser utilizada e que se pudesse obter, né, esse retorno econômico, que seria, né, mais vantajoso mesmo. Quais seriam, né, esses sistemas de cultivo e essas condições mais recomendadas? Iniciando pelo cultivo em ambiente protegido, a iluminação artificial é altamente promissora do ponto de vista econômico para culturas de alto valor agregado. Então, nós temos um mercado muito forte de flores e de plantas ornamentais que empregam a iluminação artificial, inclusive para indução de florescimento ou realmente para o aumento do período vegetativo, para que o produtor possa colocar o seu produto em épocas específicas no mercado
aonde ele vai, de fato, ter um retorno econômico interessante. Então, dentro desse mercado, isso é muito empregado. Também para a produção de hortaliças de alto valor agregado, como tomate, pepino, pimentão, que são as hortaliças aí de frutos mais produzidas neste tipo de ambiente. Então, nós temos aí o uso da iluminação artificial como altamente promissora para essas culturas e que vem sendo adotadas aí pelos produtores. Para outras culturas, realmente há necessidade dessa avaliação do retorno econômico ainda, porque nós não temos para vários processos aí produtivos, nós não temos dados claros sobre isso. Então, no cultivo de folhosas, a iluminação artificial é bastante interessante, porque você pode acelerar muito mais o ciclo de produção, então você vai ter mais ciclos durante o ano, então você vai conseguir ter uma produtividade superior, mas essa tecnologia, ou seja, você está fazendo um investimento, isso necessariamente precisaria ser repassado no processo de comercialização. E isso nem sempre acontece em função dos canais de comercialização existentes. Então, se o produtor tem um canal de comercialização direto, sem a presença do atravessador, é um cenário. Se ele tem a presença de atravessadores, nós temos um cenário diferente, onde ele vai ter aí redução dos seus lucros. Mas para o cultivo de folhosas é interessante também, desde que você também trabalhe com folhosas de maior valor agregado, porque além de acelerar o ciclo, você pode também entregar um produto que vai ter lá no processo de comercialização uma vida de prateleira maior. Então, dentro do cenário do ambiente protegido, nós temos aí, eu acredito que um grande mercado no futuro, considerando também a implantação aí de grandes empresas focadas para a produção de hortaliças de frutos, uma vez que nós estamos vendo no campo um cenário aí bastante crítico, né, de adversidades climáticas que impactam diretamente na produtividade, pelo aumento da incidência de pragas, de doenças, né, por chuvas excessivas, ventilações mais fortes, né, ventos mais fortes, e isso, então, traz essas hortaliças para um cenário dentro do cultivo protegido, e isso com certeza vai se tornar um grande mercado no futuro, principalmente reduzindo os custos aí da aquisição das luminárias e também da energia elétrica para que o produtor tenha menos impacto. Bom, e mais recentemente nós iniciamos os trabalhos em 2018 para a produção de grandes culturas com o uso da iluminação artificial e tivemos resultados bastante promissores. E hoje nós temos vários produtores adotando a iluminação artificial e conseguindo retornar os seus investimentos em torno de 3 a 4 safras. Então, nós utilizamos a iluminação artificial para soja, para milho, para cebola, para batata, e tivemos rendimentos, né, que variaram da ordem de 10% até 40%. Para a cultura da soja, chegamos a um aumento de produtividade de quase 30%, o que para o produtor é um grande negócio, considerando, claro, que ele não vai ter que investir em aumento de área plantada, e isso impacta diretamente na sustentabilidade. E, além disso, a iluminação artificial em grandes culturas pode, inclusive, impactar nos períodos de plantio, ou seja, você pode alterar também os seus períodos de plantio, antecipando esse período de plantio e colocando o produto mais cedo no mercado em relação aos outros produtores. Então, a gente realmente tem resultados bastante promissores com essa tecnologia. No ambiente protegido, voltando ao ambiente protegido, que eu não falei,
Nós também temos aumento de produtividade que chega da ordem de 10% a quase 100%. Justamente por quê? Porque principalmente para os vegetais aí, como as folhosas, nós conseguimos acelerar significativamente o ciclo, né, de produção, e isso tem resultado realmente em um aumento da produtividade da ordem de 70% a quase 100% naquele período, comparativamente com a área não iluminada. Então, nós temos uma série de benefícios. Então, eu vejo a iluminação artificial como a próxima grande revolução da agricultura, mas a gente tem um grande caminho a ser percorrido. Por quê? Porque nós ainda não conseguimos modular a planta da forma como a gente gostaria. Nós precisamos entender como os genes de fato se expressam, né? Quais genes se expressam, então quais são as rotas metabólicas mais estimuladas pela iluminação artificial, para que a gente consiga entender de fato como a gente deve manipular todo o processo produtivo, porque as fases fenológicas também podem ter exigências luminosas diferentes, composições espectrais também. Então, nós temos que mapear para cada espécie, dentro de cada espécie, materiais genéticos, né, diferentes, que também têm respostas diferentes ao uso da iluminação artificial. Então, ainda é um ambiente bastante complexo que precisa ser muito bem estudado para que você ofereça para o produtor segurança, né, com o uso dessa tecnologia, visando, garantindo o aumento de produtividade. Bem legal, professora. Você falou muito em custo, né? E hoje, assim, para áreas, digamos, casa de vegetação, esses cultivos indoor, quanto que sairia o custo o investimento, né, nessa tecnologia em grandes áreas, extensões aí, qual que seria a diferença para o produtor em hectare, professora? Só para a gente ter uma ideia. Isso vai depender muito também da potência da luminária, isso vai depender da composição espectral dessa luminária, do período que você vai utilizar essa iluminação artificial no campo. Então, para cada cenário, você pode ter realmente uma diferença que pode ser significativa de um produtor para o outro. Então, eu não tenho como falar de valores, porque a qualidade da luminária, né, vai de fato impactar no seu custo. E aí a gente tem diferentes produtos no mercado, e também nós estamos estudando uma série, né, realizando uma série de experimentos para que a gente, de fato, possa reduzir esses custos, mas isso demanda uma série de atividades, justamente porque a gente vai estudar intensidades diferentes, ou seja, luminárias com potências diferentes, composições espectrais diferentes, porque determinados comprimentos de ondas também, quando aplicados nas luminárias, podem encarecer o seu custo. Então, a gente não tem como precificar isso agora para os produtores. Então, o ideal é que todo esse planejamento e esse projeto de custo de implantação e de retorno seja feito de forma customizada para que você, de fato, garanta, né, resultados satisfatórios sem aí surpresas para o produtor após a aquisição da tecnologia. Professora Simone, a senhora comentou que o uso da iluminação artificial pode se estender também, né, às grandes culturas. Que bom, né, que pode ser utilizado no cultivo protegido, mas também estender às grandes culturas. E a senhora também comentou que pode, né, alterar, o uso da iluminação artificial pode alterar o ciclo fenológico da cultura. E nós gostaríamos de entender melhor se também pode ocorrer alguma alteração, uma vez que altera o ciclo fenológico da cultura, se pode também alterar a exigência nutricional da cultura, né? Como que fica a demanda nutricional, como que nós deveríamos, né, olhar para a exigência nutricional, para o manejo nutricional.
Excelente pergunta, Carla, porque realmente a iluminação artificial ela pode impactar na exigência nutricional. Os estudos iniciais que nós fizemos, nós não realmente alteramos esse fator, que é um fator primordial, né, no processo produtivo. E mesmo não alterando esse fator, nós tivemos, como eu disse, incremento de quase 30% na cultura da soja, milho silagem 40%, milho grão em torno de 12%, batata também em torno de 35%, e cebola, então, foi fantástico aí, a produtividade, o desenvolvimento do bulbo realmente foi bastante acelerado com os da eliminação artificial. Então, para que a gente, nas próximas pesquisas, realmente entenda essa interação entre a iluminação artificial e a nutrição, realmente nós vamos precisar fazer uma série de estudos para a gente poder, de fato, entender se a alteração nesse manejo da nutrição vai agregar em maior produtividade em relação aos testes que nós fizemos sem alteração no protocolo de manejo do produtor. Mas os estudos que eu tenho indoor, né, mostra claramente isso, essa relação forte entre nutrição e iluminação artificial, principalmente com alguns elementos como nitrogênio, como cálcio, potássio. Então, o que nós observamos nos experimentos que nós realizamos com a cultura da soja, que nós chegamos a quase 30%, foi bastante interessante, porque com o uso da iluminação artificial, nós tivemos a produção de maior número de hastes, e quando eu vi o número de vagens, eu falei, nossa, vou dobrar a produtividade. E isso não aconteceu. Por quê? Porque muitas vagens não conseguiram encher. Então, nós não tivemos a produção de grãos. Então, se nós conseguíssemos encher, né, essas vagens aí para a produção dos grãos, basicamente nós teríamos dobrado a produtividade. Então, provavelmente nós possamos conseguir aumentar essa produtividade alterando o manejo da nutrição, porque isso claramente, com vários estudos que eu fiz indoor, a gente já constatou essa forte interação entre iluminação e demanda aí por nutrientes. Mas isso também vai depender da composição espectral, né? Vai depender da intensidade luminosa e do período que você está, de fato, empregando a iluminação artificial. Excelente, professor. Então, se a gente quer aumentar a produtividade, quer aumentar, alterando, né, a quantidade de luz, é importante a gente também pensar nos outros parâmetros produtivos, né, principalmente aí, vou falar aqui um termo polêmico também, né, que seria alterar o nosso manejo de adubação de forma geral, né, que as plantas mais produtivas, elas são mais exigentes aí em nutrientes como um todo, né, é o que a gente costuma falar, é os 4 Cs, né. Então, se eu tenho uma produção mais elevada, a minha demanda, a exportação maior, eu não posso fazer o que a gente faz hoje dentro dos nossos manejos atuais de fertilização. Bem legal. E aí, professor, uma pergunta bastante recorrente também, são essas quebras, né, no fotoperíodo ali, a luz noturna, né, iluminação noturna. E alguns locais utilizam, né, para algumas culturas de valor agregado mais elevado, mas poderia explicar um pouco mais aí para os nossos ouvintes essa estratégia aí do quebrar a noite, né, o night breaking, o fotoperíodo dinâmico, sincronizar a luz por estágio fenológico, por favor? No caso de grandes culturas, né, quando nós empregamos a iluminação artificial, essa iluminação artificial, ela foi instalada no pivô central. Então, são culturas alimentadas por pivô central. E essa iluminação ela foi realmente instalada na barra superior do pivô, né? Com o objetivo realmente de a gente manipular esse ciclo circadiano através da iluminação artificial durante o período noturno. Então, o produtor, durante o período noturno, acionaria o pivô,
para que as plantas pudessem receber iluminação artificial. Então, no caso de plantas de dias curtos, como é o caso da soja, né? Quando você aumenta esse fotoperíodo, então você estimula o período vegetativo. Então, você vai alterar o ciclo circadiano, aumentando esse período vegetativo da soja. Então, quando a gente aumentou esse período vegetativo, ou seja, da ordem aproximadamente de 12 a 14 dias, a planta se desenvolveu mais, ela cresceu mais, ela produziu maior número de hastes, de vagens e de grãos. Então, eu consegui alterar essa fase vegetativa. Claro que isso não tem como, isso vai mexer na janela aí do produtor, principalmente para os produtores que trabalham com culturas subsequentes. E aí é uma questão de a gente ajustar essa sequência de culturas que vem após o plantio, né, e a colheita da soja. Então, nós conseguimos alterar a fase vegetativa e, com isso, a gente conseguiu maior produtividade, porque houve a expressão aí de genes que levou ao aumento do número de hastes, de vagens, né? E, consequentemente, isso lá na frente teve um acréscimo bastante significativo na produtividade. Então, para culturas que não têm resposta ao fotoperíodo, também eu posso estender o período de iluminação, considerando a aplicação durante o período noturno, porque esse aumento no fotoperíodo também pode impactar no processo fotossintético e, consequentemente, no aumento de produtividade. Então, eu posso utilizar isso para culturas que não respondem ao fotoperíodo, porque não são plantas de dias curtos nem de dias longos, mas esse aumento aí da quantidade de luz, né, estendendo o período de luz, também pode afetar, né, pode estimular aí a produtividade pelo fato dos receptores presentes nas plantas levarem, então, à expressão de genes que podem aumentar a produção de flores, aumentar a produção de frutos, tamanho de frutos, coloração. Então, necessariamente, eu não preciso ter plantas de dias curtos ou dias neutros para eu fazer uso da iluminação artificial noturna. Então, eu posso aplicar no tomate industrial, que é uma planta de dias neutros, alimentada por pivô central. Posso aplicar em outras culturas. Para as culturas de dias longos, o processo é o inverso, ou seja, você vai usar a iluminação artificial noturna, porém, você não pode entrar com esta iluminação artificial num período precoce. Então, se a gente for pensar em batata, tubérculos, cebola, bulbos, se eu fizer a entrada da iluminação artificial de forma muito precoce, eu posso prejudicar o meu processo produtivo. Então, vamos pensar na cebola, né? A cebola é uma planta de dias longos, então eu preciso que essa cebola ela entre em processo de bulbificação, né? Que esses bulbos, eles atinjam, então, um determinado tamanho e a partir de um determinado estágio, então, fenológico, eu entro com a iluminação artificial para promover maior enchimento desses bulbos, que foi o que aconteceu. Então, basicamente, num dos testes que a gente fez, comparando com a área iluminada e não iluminada, quando o produtor acionou a iluminação artificial após um determinado desenvolvimento do bulbo, esse bulbo basicamente dobrou de tamanho em relação à área não iluminada. Então, o que significa isso? Que ele pode colher este bulbo antes, colocar no mercado, porque nesse caso desse experimento, como esse experimento era muito longe, então a gente estava se comunicando no final aí online. E eles não colheram esses bulbos antes, eles esperaram o bulbo da área não iluminada, né? Para colher o da área iluminada. Então, lógico, isso foi equivocado, porque quando a gente colheu as duas áreas, o bulbo da área iluminada, ele ultrapassou o tamanho comercial. Então, significa o quê? Que se ele tivesse colhido no tamanho adequado, ele teria tido precocidade de colocar essa cebola
antes no mercado, onde o preço estava extremamente elevado, e com certeza ele teria, além de ter maior rendimento, ele conseguiria aí ter maior lucratividade, porque ia conseguir um valor muito maior no mercado. Perfeito, professora. Usando o conhecimento, né, a fisiologia da planta a nosso favor, né? Trazer, antecipar essa colheita no momento de maior rentabilidade. Consequentemente, ele foge do usual, né? Quando todo mundo chega com o produto, aquele preço mais baixo. Ficou bem claro aí para a gente aqui. Muito obrigada, professora Simone, por trazer tantas informações importantes para nós. Estamos caminhando aqui para o final do nosso Plantcast, mas antes eu gostaria de fazer uma última pergunta. A senhora comentou, né, o quanto é promissor o uso da iluminação artificial, o quanto a gente ainda precisa estudar, sobretudo, a genética, os genes, né, que são ativados com o uso da iluminação artificial. Muito ainda a gente precisa aprender, conhecer, é um universo grande ainda de aprendizado. E eu gostaria de lhe perguntar como que o uso da iluminação artificial deve evoluir, então, na agricultura nos próximos anos. Então, nos próximos anos, vários países, né, estão estudando fortemente o uso da iluminação artificial, China, Estados Unidos, enfim. Então, eu creio que nós teremos aí resultados bastante conclusivos, né, e a tecnologia podendo ser oferecida com segurança no sentido de você garantir para o produtor o aumento de produtividade e garantir para o produtor quantos ciclos ele precisa produzir para ter o retorno desse tipo de investimento. Um aspecto extremamente importante, principalmente aqui no Brasil, né? Nós temos várias empresas de iluminação artificial que podem fornecer diferentes tipos de produtos, mas quando a gente pensa na iluminação artificial em grandes culturas, em grandes áreas, né, é super importante que a gente pense na questão da logística desse processo, porque não basta você instalar essas luminárias, né? Vários problemas acontecem, né? Queimas de luminárias, principalmente por oscilações de energia nas grandes propriedades. Então, um pacote tecnológico que precisa ser oferecido, e não só a iluminação artificial, como você e o Guilherme comentaram, ou seja, do impacto que a iluminação artificial pode ter no manejo da nutrição. Então, não basta a gente colocar essa tecnologia individualmente, a gente vai ter que associar um pacote tecnológico relacionando o manejo da nutrição, o uso da iluminação artificial, a reposição de luminárias que possam ser queimadas, realmente como você vai instalar essas luminárias. Então, existe todo um planejamento para isso, né? Ou seja, que você tem que desenvolver a distância entre elas, a intensidade luminosa, pensando em pivô central, nós temos uma velocidade angular, tudo isso precisa ser ajustado ao longo da extensão do pivô, então tem uma série de fatores que a gente está estudando para realmente colocar no mercado uma tecnologia que seja promissora e que dê para o produtor, na verdade, um rendimento realmente satisfatório, sem você colocar um problema a mais, você tem que colocar uma solução. Só que quando você dá para o produtor uma solução, você tem que ser ágil aí para resolver os problemas referentes a esta nova tecnologia. Então, nesse aspecto, é que nós também precisamos avançar mais e garantir sustentabilidade e qualidade no processo. Que legal, professora. Muita informação boa, né, que a gente teve aqui. Realmente você trouxe luz ao nosso conhecimento, né, um pouquinho mais a respeito aí dessas tendências, né, não tendências, né, já realidade que a gente tem a campo. E assim, para encerrar o nosso Plantcast de hoje, professora, a gente gostaria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos ouvintes, que quem está nos acompanhando, né, a gente tem um público fiel não só no Brasil, mas também em toda a América Latina, que pode estar interessado nesse aspecto aí. Uma mensagem para esse público, como que a gente poderia levar esse conhecimento para eles, como que eles fazem para te achar, em caso que ficou
alguma dúvida aí a respeito. Eu sempre recebo, né, consultas referentes à iluminação artificial, então nós estamos abertos a responder os produtores pelo meu e-mail, né, ccmelo com 2Ls, @usp.br, e também nós estamos fortemente estudando essa tecnologia para em breve colocar no mercado realmente uma tecnologia promissora, principalmente para a produção de grandes culturas, em função de vários produtores terem ficado muito animados com a tecnologia e realmente isso revolucionar aí a agricultura como um todo. Mais uma vez, muito obrigada, professora Simone, por trazer todo esse conhecimento para nossos ouvintes. Agradecemos a sua participação, ficamos muito felizes de ter aceito o nosso convite. Muito obrigada a você, ouvinte, por disponibilizar seu tempo em ouvir mais um Plantcast. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.